Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema ruína, ruína, ruína. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos nesse comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, a deixar o seu like também, porque tudo isso faz com que o canal cresça e alcance mais pessoas para Cristo Jesus. Como você pode perceber, ainda estou aqui no acampamento, fundo diferente do de ontem, talvez um pouco menos de barulho, talvez um pouco mais, eu não sei depois, só vou saber depois da edição, mas peço a sua compreensão, porque o conteúdo está aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema ruína, ruína, ruína. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que a teocracia ela existia. Por exemplo, Moisés, ele funda ali a teocracia junto com Deus, ordena que Moisés funde a teocracia, melhor dizendo, usando a Bíblia como regra, tanto de um âmbito civil, tanto de um âmbito jurídico, tanto de um âmbito religioso. Então, não existia separação, por exemplo, entre os sacerdotes. Eles eram, ao mesmo tempo, representantes civis e representantes religiosos e também julgavam a nação de Israel no ponto de vista ali legislativo e também executivo. Então, eram os três poderes unidos ali. Então, não existia essa separação. Com o passar do tempo, a nação de Israel, ela não quer mais ter esse princípio sendo o rei, o próprio Deus. Eles querem um rei físico, um rei que eles pudessem ver, porque eles não estavam mais aceitando Deus como rei deles. E dessa forma entra Saul e posteriormente Davi. E da mesma forma como foi com Israel na época de Moisés, Davi também era uma extensão do trono de Deus. As regras que Deus havia estabelecido, Davi respeitava e colocava em prática também. Então, mais uma vez, a teocracia ela existia. Mas depois de Davi nós sabemos que as pessoas ali começaram a entrar em decadência. Tivemos alguns bons reis, mas a sua maioria foram péssimos reis. E isso gerou uma consequência que foi o cativeiro da nação de Israel por Babilônia. E nesse contexto, entre Ezequiel, que está dentro do nosso texto de estudo dessa semana, Ezequiel 21, e Ezequiel, ele traz uma mensagem para a nação de Israel sobre as consequências, a destruição que viria para a nação de Israel pelo fato deles terem simplesmente desrespeitado todas as legislações, desrespeitado todas as regras e escolhido qualquer coisa a não ser o próprio Deus. E é interessante, quando nós olhamos para isso, que lá em Ezequiel 21, 27, que tem ali uma frase muito interessante, um verso muito interessante da fala de Deus, aonde ele diz que Babilônia destruiria Jerusalém, falando assim, ruína, 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 eu as reduzirei. Ou seja, seria uma destruição completa da nação de Israel. Jerusalém seria completamente destruído, não subiria um novo rei, a não ser o renovo, o próprio Cristo que viria. Então, nós percebemos o quê? Que quando a nação foge dos princípios bíblicos, isso causa um prejuízo. Esse foi o problema de Calvino. Calvino ele instaurou esta reforma, mas ao mesmo tempo ele fugiu dos princípios bíblicos, utilizando a sua própria visão, assim como muitos reis de Israel também fizeram. Então, o grande problema da teocracia é o ser humano que está por trás, porque nós somos falhos. Nós queremos imprimir o nosso ponto de vista sobre o que é certo e o que é errado, mas o nosso ponto de vista ele é completamente equivocado. Agora, o ponto de vista de Deus, esse ponto de vista ele é extremamente correto. Se a teocracia fosse como foi na época de Moisés, onde as pessoas ouvissem a Deus, respeitassem a Deus, obedecessem a Deus, estava tudo certo. Mas, com o tempo, as pessoas foram se afastando, se afastando, se afastando. E hoje, muitas pessoas nem sequer vivem o mínimo do princípio que Deus apresenta. Então, nessa semana, como nós estamos percebendo, nós estamos falando bastante sobre esse princípio da teocracia. E aqui é um ponto fundamental para você refletir. Você tem feito o que da sua vida? A sua vida ela é teocêntrica. A sua vida, você segue os princípios bíblicos, tanto de respeito, amor, fidelidade, adoração, tudo que é apresentado na Bíblia, você responde de que forma? Na sua totalidade, na forma que é correto a ser feito, ou você fala, isso aqui eu obedeço, isso aqui eu não quero obedecer não? Como Jesus diz lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, ou você é uma vida do eu quero, é o meu mesmo, é o meu interesse, é a minha vontade.
porque isso não é ser teocêntrico, isso não é ter o exemplo de Cristo na nossa vida. E se nós formos por esse caminho antropocêntrico, onde colocarmos o ser humano na posição central da nossa vida, acontecerá a mesma coisa que aconteceu com Jerusalém: ruína, ruína, ruína. O ser humano que escolhe ele mesmo, em vez de Deus, esse infelizmente será destruído pela sua própria escolha. Agora, eu e você podemos ter a oportunidade, a opção, a escolha de colocarmos Deus no centro da nossa vida, de sermos teocêntricos, confiando no sangue de Cristo Jesus. Desta forma, nós não seremos destruídos. Poderemos passar pela experiência da morte? Sim, poderemos. Mas a vida eterna nos está garantida através do sangue de Cristo Jesus, porque nós colocamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, sendo o centro total da nossa vida. Mas neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor fala no nosso coração, o Senhor nos apresenta todas as suas verdades, meu Pai, que estão na tua palavra. Nós entendemos que Moisés, Davi, eles eram teocêntricos, meu Pai. Eles fizeram a teocracia, onde a tua palavra era apresentada e regra para todas as coisas. Mas com o passar do tempo, o ser humano foi se colocando no centro e tirando o Senhor de lado. E isso gerou a ruína de Israel. Isso gerou o exílio, a perseguição, a destruição de Jerusalém. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor deu a mesma oportunidade para a nação, para que eles pudessem se reerguer. Talvez, Pai, nós estamos nesse mesmo caminho, tirando o Senhor de lado e nos colocando em centro da nossa vida. Mas nós estamos percebendo que ao fazermos isso, nós corremos o mesmo risco de sermos destruídos assim como Israel foi. Pedimos, meu Pai, que o Senhor trabalhe no nosso coração, trabalhe no nosso ser, para que realmente não façamos isso e coloquemos o Senhor como o Senhor e Salvador pessoal nosso, o centro da nossa vida. Trabalhe em nós, meu Pai. Nos guie rumo à Canaã celestial. E tudo isso eu te peço e te agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe a notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais.